Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Gênesis 50, versículo 20, nós lemos: Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Como Deus usa nossos problemas para nos proteger. Nós acabamos de ler um texto que fala sobre José. E nós conhecemos a história de José, sabemos que ele foi jogado num poço, depois de ter levado uma grande surra dos seus irmãos e logo em seguida vendido como escravo por um grupo de viajantes. E José foi parar no Egito. E lá no Egito, vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar, passou por tudo o que passou, calúnia, preso, mas diante disso tudo Deus honra José. José foi parar diante de Faraó e traz a interpretação de um sonho, e através desta interpretação José acaba diante de Deus salvando o Egito de uma grande fome, e o mundo também aproveitou dessas consequências boas, e agora José já não é mais um menino ingênuo, sonhador, que fala da sua vida para todo mundo. José agora é o segundo homem mais importante da história da época. José agora é um governador. E diante de José estão os seus irmãos, que pensaram que ele estava morto. E agora José se revela para eles e diz: Olha, vocês até tentaram fazer mal contra mim, mas Deus mudou tudo isto, como vocês estão vendo no dia de hoje. E por que Deus permitiu isto? Por que Deus permitiu todos os problemas na minha vida? Para conservar muita gente com vida. Através de tudo que eu passei hoje, o mundo vive melhor, o Egito é melhor, vocês estão vivos, a minha família ainda vive. Você percebe que às vezes Deus pega os problemas que são aparentemente tão terríveis e intermináveis, e Deus transforma em bênçãos. Deus acaba, através desses problemas, nos protegendo de uma forma maravilhosa. Não consigo esquecer que eu preguei numa festividade algum tempo atrás, numa comunidade lá dentro do Caju. E quando terminou o culto, terminei de pregar, naquele momento o pastor da igreja, que era um amigo, ele me chamou à parte e disse: Pastor, nós temos aqui vamos fazer aqui um jantar e nós gostaríamos muito que você ficasse. A igreja está aniversariando e a gente preparou um jantar aqui para a liderança. Se o irmão quiser ficar com a gente, vai ser um prazer muito grande. Eu normalmente fico, sabe? Eu nunca saio de uma igreja depois que eu prego, eu vou embora correndo para casa, não, por mais longe que seja o lugar. Mas normalmente eu converso um pouco com os irmãos e depois eu vou embora. Só que aquele dia foi diferente. Naquele dia eu tive vontade de ir para casa o mais rápido possível, eu não conseguia entender o que era. E neste período eu morava em Caxias. Eu lembro que quando eu cheguei no ponto de ônibus, eu estava sem carro nesta época, era uma noite muito chuvosa, uma noite fria, eu estava na Avenida Brasil, e quando eu acabei de chegar no ponto de ônibus, eu perdi aquele ônibus. Naquela época, naquele período, não tinha tantos ônibus conforme tem hoje. Hoje você tem ônibus, você tem Uber, você tem várias maneiras de chegar em casa mais rápida e rápido, mas naquele período não. Naquela época tudo era muito escasso, muito difícil. E aí eu fiquei pensando, por que eu não aceitei o convite do pastor para eu ficar lá com eles? Se eu tivesse aceitado, eu não estaria aqui agora, nessa chuva, nesse frio, eu não sei que horas vai vir o próximo ônibus. Eu fiquei me questionando, por que eu não tomei a atitude certa, por que eu não aceitei o convite, por que eu não fiquei com os irmãos, como sempre eu fico, levo um pouco mais de tempo, por que eu fiz daquele jeito? Eu não consegui entender o que eu fiz. Mas então, depois de um certo tempo, esperando o meu ônibus aparecer, eu fui para casa. Quando foi no outro dia, pela manhã, eu recebi uma ligação, eu estava no trabalho. E aquele pastor no qual eu preguei na noite anterior disse: Meu amigo, Deus te deu um grande livramento, Deus te protegeu de uma forma maravilhosa. E eu disse: Mas como? O que aconteceu? Ele disse: Assim que você acabou de sair da igreja, que chegou na Avenida Brasil, a nossa comunidade aqui foi invadida por uma facção inimiga e os traficantes começaram a trocar tiros entre eles. E várias pessoas ficaram feridas, inclusive alguns irmãos da igreja. Várias pessoas que faziam parte dessas facções morreram, exatamente na hora que você já tinha saído. E aí, queridos,
eu comecei a entender o porquê que eu estava passando um momento ali com frio, naquela chuva, perdi o ônibus, o que que aconteceu, por que que eu não fiquei, por que que daquela vez foi diferente. É porque Deus queria me proteger e às vezes a gente não consegue entender essas coisas. Você deve estar passando por alguma situação e você não entende o porquê. Por que que Deus fechou alguma porta para você? Por que que Deus está permitindo que alguma situação que aparentemente pareça ser boa para você não aconteceu? Deus pode estar querendo te proteger de algo que você não sabe. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nos ajude a entender essas coisas. Em nome do Senhor. Amém.